Olá, pessoal. Então, depois de ter conversado sobre fases, a gente vai avançar no nosso módulo. Então, vocês vão avançar aqui comigo na discussão do projeto integrador com o professor Aldrin. Então, a gente está falando sobre projetos de software com mineração de dados, não, né? Apesar da gente estar lidando na disciplina de ciência dos dados, a gente vai lidar com essa mineração primeiro, né? Para que depois vocês consigam aplicar isso para outras fases do projeto. E a nossa unidade, ela trata agora, então, do produto de software com mineração. Então, o que é mineração de dados? Primeiro, né, quando a gente olha o dado em si. A gente está falando de descobrir padrões, a gente está falando de correlação, né, que não está ligada a causa e efeito, né, a gente está entendendo ali a ligação e como elas se comportam no mesmo fenômeno, esses dados. Descobrir também insights significativos, isso sempre a partir de grandes volumes de dados, utilizando técnicas de estatística, de aprendizado de máquina e até de IA. Como que a gente aplica isso no produto de software? Provavelmente, quando vocês estão discutindo aí o avanço do projeto, discutirão escopo, discutirão fase, fizeram descoberta de produto, né? Um dos itens que a gente tem que associar ao dado dentro do software é a personalização, uma otimização de processo, uma melhoria de experiência, entre outros, né? Inclusive, vocês podem ter os próprios casos de vocês que devem estar relacionados aí a uso do dado, né, a minerar dado, a que uma equipe esteja motivada a minerar dado para dentro do projeto de software. Quais são os riscos que a gente tem durante a mineração do dado, visando depois que isso faça parte de um software? Primeiro é qualidade. Nossa, toda hora o professor está falando da qualidade. Gente, é um problema sério que as empresas têm lidado muito, porque se coloquem no seguinte cenário. Eu tenho um software que está em produção, vocês já sabem o que é software em produção, e eu preciso atualizar o modelo, né? Então, eu vi que tem uma nova arquitetura, que essa arquitetura ela tem um melhor desempenho, vai melhorar a minha infraestrutura. Só que para isso, para atualizar esse modelo, eu preciso fazer alguns ajustes ou enriquecimento na minha base de dados. Eita! E a gente fica nervoso, né? Meu Deus, querem que eu mexa ali nos dados, né? Sendo que eu já tinha feito um estudo de qualidade, eles estão ok, eles funcionam para o atual modelo, eu vou ter que trabalhar em cima disso. Então, assim, a gente tem preocupação, sim, com a qualidade dos dados. Então, eu posso lidar com dados incompletos, inconsistentes para aquele cenário, dados que foram desatualizados devido a uma política de atualização que não foi levada a sério, né? E isso pode levar com que o teu software, né, que é baseado nesse tipo de domínio, ele leva a um resultado impreciso. E, pelo amor de Deus, gente, você sabe qual é o impacto de uma imprecisão, né, na sociedade. E aí a gente pode falar de acidentes, a gente pode falar de alguém num atendimento médico ser impactado, né, ter a saúde ali, a vida impactada por um dado impreciso. Um resultado no meio jurídico, né, o quanto que a gente vê, assim, que um dado inconsistente com a realidade, por exemplo, do público, quando tem a parte de reconhecimento de imagem, né, de rosto, de pessoas, né? Eu acredito que vocês já tenham visto, se não viram, procurem sobre notícias que tratam de alguns estados que usam essas tecnologias para reconhecer criminosos e que já aconteceu de uma pessoa que não é uma pessoa criminosa ter que passar pela polícia, ter que comprovar, passar por toda aquela situação chata, né, desconfortável, devido a um dado impreciso, né, um dado inconsistente. E aí o Brasil, vou levantar aqui a bandeirinha de cuidado para vocês, né? O Brasil é um país com uma variação étnica assim diversa, o que nos traz desafios em torno da qualidade de dados nesse domínio que eu estou trazendo, altíssimos, né? E aí o que eu estou falando, gente, é de impacto de resultado impreciso mesmo, para vocês terem cuidado quando estiverem lidando com isso, com um projeto integrador, ou qualquer projeto que vocês vierem trabalhar. Então, vocês lidam com aspectos muito ligados ao consumo do dado que é gerado pela sociedade e a devolução, né, da inteligência ao redor desses dados que foram gerados pelas pessoas da sociedade, como inteligência e sabedoria para essa sociedade. Então, vejam o que vocês têm na mão de cuidado com qualidade, com resultado impreciso, tá?
Privacidade e segurança, então, como que eu estou manuseando dados sensíveis? Inclusive, isso daqui, ela impacta muito as tuas fases de projeto, né, do software baseado em dados, porque você tem que lidar com a exposição do produto a riscos de violação de privacidade, de segurança, né, de vazamento de dados, então você tem que lidar com isso. Interpretação incorreta, vieses, né? Então, assim, insights que são gerados que podem ser mal interpretados. Então, a gente vai falar de uma computação mais ética, de uma computação responsável, de uma ciência de dados responsáveis, né? Isso daqui também está ligado dentro da mineração, do projeto de software ligado em dados, muito com a formação ética e ao elemento ético do profissional da área, né? Então, assim, eu não posso interpretar para dar um viés meu para valorizar um determinado grupo de pessoas e prejudicar um outro, né? Que levem a decisões erradas também, a julgamentos errados. Aqui, julgamento que eu estou falando é só no ambiente jurídico, porque quando você toma uma decisão, você está fazendo um julgamento, certo? Então, você tem opções e você precisa julgar essas opções, essas escolhas para tomar uma decisão. Então, o que a gente quer é que, com o software baseado em dados, a gente não forneça às pessoas interpretações incorretas, que levem a decisões incorretas, ou seja, que dê base a julgamentos incorretos, ok? Então, são esses riscos que vocês têm que lidar: qualidade de dados, privacidade e segurança, interpretação incorreta. Outros desafios são a complexidade técnica e a dependência de dados externos. Então, na complexidade técnica, a gente vai falar de técnicas avançadas de mineração, que podem aumentar essa complexidade do desenvolvimento e manutenção. Então, a gente vai pensar de estratégias que nos ajudem na eficiência do consumo, na coleta do dado, no tratamento do dado, no enriquecimento da base, né, de forma estatística confiável, também no tratamento de dados faltantes, né? Então, a gente pode pensar que toda a integração dessas técnicas, ela aumenta a complexidade do desenvolvimento e manutenção desse software, da compreensão desse software. Então, é complexo, gente. Produzir, é por isso que eu estou trazendo para vocês, produzir um projeto, né, integrador, né, que lida já com os aspectos de software e dados, eleva a complexidade técnica do desenvolvimento e manutenção desse software baseado nos dados. Dependência de dado externo é outro risco. Então, assim, o quanto está e até onde está, até quando está disponível as fontes de dados externas que você utiliza. Você confia? Como que confia? Tá? Será se os dados que vêm de lá, eles seguem mesmo as políticas éticas, responsáveis, de tratamento, né? De limpeza desse dado, para a gente poder usar do nosso lado? Será que lá não tem algum viés envolvido de alguém, de alguma empresa, que pode prejudicar a cultura da minha empresa ou a parcela da sociedade que é impactada pelo software que eu entrego? Então, assim, e é muito legal a gente debater sobre isso e a gente falar disso de um projeto integrador, porque é o elemento que vocês se formam, gente. Então, assim, o cientista ou o engenheiro. Aqui a gente fala do cientista de dados, mas alguns de vocês podem ser engenheiros dos dados ou desenvolvedores que lidam com esses aspectos, ou arquitetos que estão mais relacionados a esses aspectos, ou engenheiros de operação, né, que tratam ali do Data Ops, do ML Ops, né, que são os dados em operação ou aprendizagem de máquina em operação, que vocês têm que lidar com esses elementos e considerar como parte do negócio, né, dentro do projeto. Quais são as estratégias que vocês podem a gente, na disciplina, tem uma discussão e depois vocês podem ler mais sobre. Inclusive, eu fiz uma separação de material muito bom na curadoria para vocês visitarem. Tem um material sobre governança de dados que é bem legal, tá? Assim, para lidar como que a empresa, né, lá dentro do material do vídeo que a gente colocou, lida com essa governança de dados. Vejam lá, não esqueçam, consumam lá o material que está bem legal. Pensei, assim, o material da curadoria para ligar com os termos que a gente está discutindo aqui. Então, uma estratégia é governança. Então, como eu estabeleço políticas que sejam orgânicas, né, que as pessoas compreendam de maneira fácil e faça parte da vida deles, como respirar, né, inspirar e expirar, beber água. Então, é o que a gente chama de orgânico e estruturados, que venham a partir de uma organização e as pessoas usem aquilo, relatem, reportem a quem é necessário do uso daquela política, como forma de garantir a qualidade e integridade dos dados utilizados. Uma outra é a segurança do dado,
Então, implementar mecanismos de criptografia, de controle de acesso, de gestão de perfis e usuários, de papéis, de níveis de acesso, de anonimização, de logs, de proteção de dados sensíveis, de proteção à triangulação de dados para que eu não identifique pessoas, sabe? Eu vou aqui triangular dados que estão dispersos no sistema de software, e quando eu triangulo, eu sei que é o Alder. Isso não pode acontecer, então, né, segurança. Interpretação adequada, então, eu treinar a equipe que está na análise dos dados, usar ferramentas de visualização para evitar qualquer interpretação que seja errônea. Então, aqui no curso de vocês já têm passado por disciplinas que lidam com o aspecto de qualidade do próprio modelo que vocês estão construindo, né? Para que vocês tenham interpretação se aquele modelo ele realmente está lidando com o dado da forma que ele deveria lidar, ou se aquele dado ele tem qualidade, né? Ou como eu divido aquele dado, aquele conjunto de dados, aquela base de dados para treinamento, para validação, para teste, né? O que seja. Então, são estratégias de uso de ferramentas de visualização, tem até ferramentas matemáticas para que a gente lide com isso, né? Gráficos, para que a gente não tenha interpretação errônea a partir do modelo. Outras são a arquitetura modular, né, como eu falei, que é aquela que é dividida em componentes, em módulos, que me permitem integrá-los de forma gradual, baseada no meu escopo, e de forma flexível, com base nas técnicas, uma vez que as técnicas elas são complexas. Então, eu quero que na minha arquitetura ela vai, não é que eu quero, né? A gente não quer, ela vai ter que lidar com técnicas avançadas em torno da engenharia e ciência dos dados. Então, eu tenho que ter uma arquitetura que ela lide de forma flexível com a inserção dessas técnicas. Gerir as minhas fontes de dados, então eu tenho que estar monitorando, estar usando estratégias de observabilidade de forma contínua das fontes de dados externas. E tu tem que ter plano de contingência para as falhas. Então, assim, cara, tem uma notícia para vocês. Recebi aqui no WhatsApp, vou ter que trabalhar domingo. Por quê, Aurélio? Tem ali uma fonte de dados importante do meu sistema que hoje caiu e a empresa lá que fornece não está conseguindo lidar. Aí alguém vai falar, poxa, Audrey, mas vocês não fizeram gestão de fonte, vocês não têm, né, um backup, algum outro item, vocês não fizeram de forma contratual ao acesso uma outra fonte da própria empresa que tem um espelho, né, ali, uma visão, para que vocês consigam lidar com isso enquanto eles resolvem o problema. Eu falei, putz, eu não fiz isso. Putz, então você não teve uma política de gestão de fonte de dados. Dentro desse cenário, tipo, o que são os softwares que lidam com mineração, que usam dados, né? Personalização, então, quando eu minero o dado para personalizar a experiência do usuário, para aumentar a retenção. Por exemplo, né? Eu sempre gosto de usar o iFood, porque eu uso o iFood, deveria parar de usar um pouco aqui, né? Terapia aqui com os alunos. Mas o que acontece na aplicação? Eu vou usando como case também, né? Para as aulas, porque é uma coisa que vocês também usam ou conversam sobre. Qual o objetivo lá? Tipo, se eu me sinto retido, se eu tenho uma experiência de personalização com base nos dados que eu gero ou consumo lá dentro, né, eu fico mais retido na aplicação. E o que é a retenção? É eu chegar ao final e consumir, chegar à compra, né? Então, isso é reter. Eu cheguei até o fluxo principal da aplicação, que é gerar o valor econômico, né, ali, a compra, ok? Então, essa personalização me leva a isso, o horário, né? Então, além do meu dado de interação com a aplicação, eu tenho outros dados que, quando combinados, eles me fornecem esse aumento da satisfação. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de viajar. E às vezes, quando eu faço viagem, eu não tenho. Em algum momento, eu uso lá um iFood, né? Quando eu estou na correria, uma viagem a trabalho, por exemplo. E aí, se for um lugar que eu já viajei, que eu já conheço, as recomendações elas recuperam, eu já percebi isso, elas recuperam os dados da minha experiência que eu tive lá, e eles cruzam isso com os dados que eu tenho de Campo Grande, aqui, que é onde eu moro, né? Que eu consumo aqui, e me trazem recomendações a partir disso. Isso aumenta a minha satisfação, eu não perco tempo procurando coisa, né? E aumenta a minha retenção, porque aumenta a possibilidade de eu realmente comprar ali, ok? Uma outra vertente de produtos com dados é a otimização. Então, eu ter uma ineficiência e identificar alguma área de melhoria e eu levo algum produto ou um processo mais eficiente e competitivo. Então, imaginem,
Empresas que lidam com equipamentos tecnológicos, que precisam de processos, né, mais eficientes para aumentar a competitividade, né, aumentar a esteira da linha de produto. Então, isso aí é otimização. Imaginem também empresas que trabalham com logística. Né? Então, tem um Brasil cheio de estradas, né? Algumas estradas são duplicadas, outras não, né? Eu tenho que agilizar o tempo de entrega, que é satisfação. Tem alguns produtos que eles não podem passar muito tempo em estrada. Então, produtos que lidam com mineração de dados, né, também. Decisão, olha, eu estou dando um monte de ideia, que legal para vocês trabalharem em projeto integrador no meu, no próximo, tá? Então, coisas para vocês brincarem, que são problemas muito legais do Brasil. Inclusive, deixa eu acabar, né, aqui, e aí eu falo de outras ideias para vocês. Decisão baseadas em dados, então, apoia a tomada de decisões estratégicas com base em evidências que são empíricas, ou seja, elas são baseadas em dados para aquele contexto que aqueles dados existem, tá? Reduzindo o risco de erros naquele contexto que aqueles dados estão associados. Então, assim, dentro desse item aqui de produtos de software baseado em mineração de dados, é bem legal vocês olharem os cenários brasileiros. Nossa, tem muita coisa legal para trabalhar com ciência do dado, né? Com engenharia do dado e sistemas de softwares que lidam com isso. Por exemplo, se a gente pensar a região amazônica de onde eu vim, né? Eu sou amazonense, dá para perceber aí o sotaque, né? E aí, com uma mistura de nordestino, só para aliviar aqui o cenário, mas eu vou trazer a minha experiência de lá para vocês. Lá não tem muitas estradas, na verdade, as estradas são os rios. E, assim, mas tem consumo, tem gente, tem comunidades que tem ali gerando dados de consumo, consomem internet, né? Tem uma certa limitação em alguns lugares de banda. Como que eu faço esses produtos chegarem? Como eu identifico a partir dos dados que essas pessoas geram, ou de onde elas vão e geram também dados, né? Como que eu gero isso para fazer uma logística mais efetiva dentro daquele cenário amazônico, né? Sem gerar uma infraestrutura que prejudique o ambiente. Olha aí, ó. Tipo, inclusive é um lance muito legal. Pensei no Pantanal também, tem umas questões, por exemplo, de dados aqui do ecoturismo, das empresas que estão sendo construídas ao redor aqui da região, né, na região de Mato Grosso do Sul, a questão da ponte, né, que está vindo para ligar aí o Brasil ou os outros países. Então, aquela estrada, né, a rota. Então, pense quais são as experiências ao redor de software que vão redar, ou experiências que vão gerar dados que podem virar produtos e que impactam, né, nesses cenários. E aí, gente, beleza. Uma primeira atividade da mineração é levantar fontes de dados. Então, fontes de dados, elas podem ser internas ou externas. O que que são as internas? Inclusive, mencionei logo de uso do sistema como uma para fontes de dados de auditoria. Dados de transações, feedbacks de usuários são fontes de dados internas. Fontes de dados internos podem ser APIs de terceiros, dados públicos, ferramentas de rede social, bases de dados comerciais, e geralmente as fontes de dados externas é onde a gente tem que também ter aquele cuidado da disponibilidade dessas fontes, certo? De contratos para uso dessas fontes, né? De se a gente tem que pagar pelo consumo, se é via API, o quanto que isso interfere no orçamento do projeto, beleza? Olha aí, ó, muita coisa legal para a gente lidar no projeto, né? Então, vendo que já não é uma coisa tão simples, não é só brincar, né? Sou cientista de dados, sou engenheiro, tem esses elementos para a gente lidar que o dado traz de diferença ali para o cenário do software. Quais são os critérios de seleção para você levantar uma fonte de dados? Relevância. Os dados são relevantes para o escopo do teu projeto, porque você descobriu do produto? Sim? Beleza, então é um item a considerar. Qualidade, são precisos, são consistentes, são íntegros. Temos técnicas para isso, a gente vai ver algumas, tá? Qualidade do dado, daquela fonte. Atualidade, nossa, professor, eu estou trabalhando aqui no projeto integrador que lida com dados de clima Mato Grosso do Sul. Aí eu pergunto, olha, Mariazinha, qual foi a última atualização dessa base? Professor, agora que eu fui ver, é de 10 de maio de 1974. Não estou exagerando aqui no tempo, mas é só para vocês terem noção, né?
Ah, não faz sentido eu usar isso, gente, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo no meio ambiente, no mundo, para você considerar que essa base de dados, essa fonte de dados é uma fonte atual, né, para você utilizar. E o outro é acessibilidade. Acessibilidade do ponto de vista se esses dados são disponíveis e são de fácil integração. Depois de selecionar essas fontes, de incluí-las no projeto, você vai preparar esses dados. Então, você vai coletar, limpar e transformar os dados, né, que está ligado ali à parte de extração, né, de limpeza, de transformação, que está ligado ali ao ETL, por exemplo, tá? E aí a gente tem estratégias para essa limpeza, para essa transformação, para esse enriquecimento. A gente não vai explodir agora, porque vocês viram ou irão ver em outras disciplinas. Então, a qualidade dos dados é crucial para o sucesso da mineração, né? Pois os dados que são limpos, são bem preparados, eles vão resultar naquilo que é preciso, né? No resultado preciso. A coleta de dados é quando você reúne esses dados necessários de todas as fontes que foram identificadas por você. Já na limpeza, então, a gente vai falar do tratamento do dado faltante, que é o preenchimento de todas as lacunas e registros incompletos. E pode ser que vocês analisem que, para além de heurísticas de enriquecimento da base, vocês podem identificar que tem, dependendo da distribuição do dado, que aquele dado que está incompleto, ele já tem uma certa representatividade que ele não é necessário para treinar um modelo futuramente. Então, tem heurísticas para isso. Remoção de duplicadas, então pode ver lá, tem 2 Aldrens aqui, né? Assim, apesar de ter umas chaves aqui principais um pouco que demonstram unicidade, mas para o que a gente quer fazer dentro do projeto é o mesmo Aldrin, assim, né, de comportamento. Então a gente não quer redundância. Corrigir erro, então eu estou lidando com um projeto de software que ele está focado na língua portuguesa. Se eu tiver um mau uso de acentuação, né, de palavras escritas ferindo a sintaxe e a semântica da língua portuguesa, é uma inconsistência, eu tenho que preparar, tenho que corrigir esse dado, ok? A transformação do dado, ela já lida com a normalização, escalonamento e a criação de variáveis derivadas. Então, depois que você pegou e limpou os dados, você vai ajustar variáveis para facilitar a análise, eu vou já mostrar alguns exemplos, e você também vai criar variáveis derivadas, que é você gerar novas variáveis a partir das combinações daquelas existentes ou transformação das existentes. Um exemplo de normalização. Uma base de dados, ou um dataset de preços imóveis, os preços estão variando entre 100 mil e 1 milhão. Para normalizar, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai subtrair o valor mínimo, que é 100 mil, de cada preço, e a gente vai dividir pela diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Isso vai fazer com que a nossa base fique normalizada entre o intervalo 0 e 1. Isso é normalizar, e isso nos permite fazer comparação, né? Um elemento mais justo do ponto de vista estatístico. O que é escalonar? Digamos que eu tenho um dataset com variáveis de diferentes magnitudes. Por exemplo, idade, que é de 18 a 80, e eu tenho renda anual, que é de 10 mil reais a 500 mil reais. A gente aplica um escalonamento, aqui a gente pode usar o Z-score, por exemplo, da parte estatística, e aí a gente consegue transformar essa idade e renda para que elas tenham uma média e desvio padrão 1. E aí isso permite com que a gente faça comparação dentro das respectivas variáveis. O próximo, a gente vai falar do exemplo das criações de variáveis derivadas, né? E até em banco de dados a gente fala que a gente tem ali uma entidade, né? E a gente tem a entidade derivada, né? Que ela é derivada a partir de um cálculo, a partir dessa derivada, dessa entidade inicial ou nativa, digamos assim, entre aspas. A combinação de variáveis, por exemplo, eu pego um dataset de vendas, uma base de vendas, eu posso criar uma variável que é rendimento médio por cliente, onde ela considera dividir a receita total pelo número de clientes. Então, assim, eu derivo uma variável a partir do que é existente dentro da minha base, ok? Um outro item, né, dentro da criação de variáveis derivadas são as transformações. Então, eu, por exemplo, tenho um dataset de previsão do tempo. A gente pode criar uma variável que é o índice do calor, que ela é gerada a partir da combinação de temperatura e umidade, que para Campo Grande seria perfeito, né? Para a gente entender isso que está acontecendo, né, aqui. Então, utilizando uma fórmula específica que existe para esse caso. Então, eu estou transformando uma combinação de duas variáveis em uma nova, com uma fórmula específica, que é uma transformação. Né? Então, se a gente lembrar de matemática do ensino fundamental, eu gosto de trazer isso porque a gente está na computação,
as transformações e as fórmulas matemáticas, né? São a gente mapeia de um conjunto para o outro. Isso é a fórmula matemática, uma transformação. Depois dessa fase, nós temos a modelagem do dado. Então, a gente vai selecionar modelo, então a gente vai escolher qual é o algoritmo em torno da mineração de dado que é adequado para aquele cenário. Então, vai ser árvore de decisão, vai ser uma rede neural, vai ser de agrupamento, clustering, né? Vou construir os modelos, então desenvolver os modelos baseados nos dados que são preparados. Vou treinar e vou validar, então eu vou usar um conjunto de dados para treinar o modelo, vou fazer validação cruzada, dividir os dados dos conjuntos para testar e validar a sua precisão do modelo, e vou ajustar também hiperparâmetros, que é otimizar esses parâmetros do modelo para melhorar a performance, o desempenho. E aí eu gostaria de trazer para vocês o desempenho como requisito não funcional que falamos no módulo anterior, tá? Naquela perspectiva, né? Eu ajustar hiperparâmetros só para buscar a acurácia de um modelo no futuro, gente. É ligar para o desempenho realmente de o quanto ele degrada a arquitetura, ok? Então, é isso que eu gostaria que vocês colocassem energia durante esse projeto integrador. Os elementos aqui, gente, está falando de projeto integrador, então vocês deram uma olhada desses elementos ou dessas estratégias aí durante algumas disciplinas, vocês podem trazer ou revisitar esse conteúdo para apoiar essa fase. A avaliação está ligada à precisão, ao recall, né, ao F1 score, ou F1 score, né, e a curva, né, que a gente tem a UC-ROC, né. Então, essa precisão, ela está ligada ao percentual que esse teu modelo baseado no dado que você gerou faz predições corretas, né, no cenário, no dado que você disponibilizou. O recall é a tua capacidade no modelo gerado a partir desse dado de identificar todos os casos que são relevantes para aquele contexto. A F1 Score, né, é quando você combina tanto o recall quanto a precisão para fornecer uma única métrica de desempenho, tá? A curva, ela já lida com a avaliação da capacidade de distinguir entre classes. Então, eu fico olhando na curva se realmente o meu modelo não está confuso. E isso vai implicar em eu fazer refinamentos ou ajustes da base. Tá? E aí, é muito importante a gente fazer essa ida e volta, né? Analisar o resultado gerado pelo modelo para determinar a validade dele, tanto e relevância para o problema original, mas também para fazer a evolução do nossa base, a qualidade da nossa base, tá? A gente tem que voltar na base. Depois a gente vai para a implementação, então, que é integrar esse nosso elemento gerado a partir da mineração de dados do modelo com o produto. Aí a gente tem umas coisinhas bem interessantes que são o deploy, que é implementar o modelo em produção. Tá? Então, a gente coloca também o modelo em produção, às vezes ele é acessado via API, ou dependendo de como você define na arquitetura. Então, automação, que é a gente criar estratégias, esteiras, pipelines para executar essas atividades que são mais operacionais da mineração, que é coletar o dado, fazer o tratamento, a limpeza, a transformação, você consegue automatizar, que são as esteiras de dados, né? E o outro item é fazer a integração contínua, que é manter esse modelo atualizado de forma contínua a partir de incrementos que você faz na base, ou melhorias que você faz na base de dados, né? Que é isso daqui é um termo que eu vou trazer aqui, está também no material da curadoria, que é o DataOps, ok? E, claro, a implementação, principalmente quando a gente fala de sistema baseado em dados, a gente tem monitoramento e manutenção. Então, eu estou monitorando o desempenho ou performance desse modelo com a base que eu estou trabalhando, então, uma avaliação contínua da performance do modelo em produção e todas as atualizações e ajustes necessários, que é a manutenção, a partir das necessidades que surgem ou mudanças, né, do uso do modelo em produção. Quais são os desafios comuns quando a gente está lidando já com a parte de mineração, engenharia do dado e ciência do dado, né, já no projeto mesmo? O volume, fazer a gestão dos grandes volumes, só para a gente ir conectando todas as coisas. Variedade dos dados, então eu tenho que integrar diversas fontes, tipos, dados que são estruturados e não estruturados, estratégias de banco relacional e não relacional. Velocidade do processamento, é um processamento distribuído, batching, o que seja, né? Então, mas desde que eu mantenha um tempo de resposta rápido, uma latência aceitável para o tipo de produto que eu estou entregando. Mudança em dado, as pessoas, a sociedade têm outros comportamentos e isso pode pedir com que o modelo seja adaptado a essas mudanças desses padrões. Como a gente supera? Tecnologias de Big Data, né? Hadoop, Spark, para lidar com grandes volumes de dados, um armazenamento que seja escalável, então a implementação de soluções que suportem essa grande quantidade de dados,
e também modelos que são atualizados de forma contínua com políticas para essa atualização, tá? Então, aqui a gente encerra essa parte, né, do módulo. Eu gostaria que vocês revisitassem, como eu falei para vocês, e tentassem aplicar esses elementos de outras disciplinas que vocês lidam com determinados itens teóricos em mais profundidade para trazer agora para o projeto. E a gente se vê no próximo módulo.